O que a gente vai falar nessa aula é mais sobre a sintaxe de importação e exportação entre arquivos JS, beleza? Então o que a gente fez na aula passada basicamente foi exportar uma function do arquivo funções.js e a partir desse momento que a gente declara essa keyword export na frente de uma function ou de uma variável ou de uma classe, de qualquer coisa, de qualquer tipo de informação dentro do nosso JavaScript, a gente consegue importar essa informação utilizando a keyword import. E daí agora eu preciso importar exatamente com o mesmo nome que eu exportei aqui. Então se eu exportei uma função chamada soma, aqui eu posso importar a soma entre chaves aqui, especificando qual que é o arquivo. E eu não preciso especificar aqui que é .js, porque por padrão ele sempre vai procurar pelo arquivo .js, beleza? Então aqui a gente pode conversar, a gente pode fazer mais algumas outras formas. Por exemplo, se eu tivesse mais uma função aqui dentro, export function, pode ser de subtração, que eu recebo A e B e retorno A menos B, eu também consigo importar essa subtração aqui dentro. Então eu posso fazer sub, e aqui eu posso fazer subtração de 4 menos 2, por exemplo. E executar aqui, ele vai dar o mesmo resultado, beleza? Outra forma que a gente consegue fazer, por exemplo, é que cada arquivo ele pode ter um export default. O que é esse export default? E cada arquivo só pode ter um. É o export que é por padrão quando a gente importa aquele arquivo. Então, a gente vai utilizar isso, você vai utilizar muito isso se você trabalhar mais para frente com React, com Vue ou com qualquer outra biblioteca front-end, que geralmente lá a gente tem uma classe por arquivo, a gente tem uma função por arquivo e assim por diante. Vamos supor que ao invés do arquivo funções.js, por exemplo, a gente tivesse um arquivo chamado soma.js, ou seja, esse arquivo ele tem uma única funcionalidade. Então, a gente pode ter um export default e daí vem a function soma, beleza? A e B, return A mais B, tranquilo? E daí, nesse caso, se a gente importar essa função soma desse arquivo aqui, a gente não precisa utilizar daí as chaves. A gente pode fazer import soma from e passar o nome do arquivo soma, beleza? Deixa eu cancelar isso aqui. E agora, executar, ele vai ter o mesmo resultado. E o mais legal de quando a gente utiliza esse export default é que a gente pode dar o nome que a gente quiser para a nossa função. Então, se eu quiser chamar ela de soma function, eu posso fazer. E eu não preciso utilizar o mesmo nome que eu tenho aqui nesse arquivo. Então, ele vai funcionar da mesma forma, beleza? Para a gente conseguir fazer a renomeação, deixa eu comentar isso aqui e descomentar isso aqui em cima. Para a gente fazer a renomeação, né, vamos supor que a gente queira que esse soma aqui seja soma function, utilizando essa sintaxe de puro export, aqui sem o export default, daí a gente vai ter que atribuir um s aqui, que ele vai daí renomear a soma para soma function. Daí a gente consegue ainda ter o mesmo resultado, beleza? Outra coisa que vale a gente saber é que a gente pode ter no mesmo arquivo um export default e outros vários exports comuns. Então, por exemplo, eu posso aqui, por padrão, exportar a função soma e daí o restante eu vou exportar a função sub, beleza? E agora aqui no meu arquivo principal, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou importar soma, vírgula, e daí dentro do objeto eu importo o restante das funcionalidades, beleza? Vai ter o mesmo funcionamento aqui. E existem mais algumas formas ainda que a gente consegue trabalhar com essa sintaxe de import e export. Por exemplo, vamos supor que aqui dentro a gente tenha vários exports, né? A gente tenha um de soma, um de subtração e um de multiplicação, né? Vai multiplicar A e B. Vamos supor que ao invés de eu importar cada uma dessas funções, por exemplo, soma, sub e multiplicação, em uma variável separada, eu posso importar todas elas em uma única variável, né, um único objeto. Eu posso fazer o seguinte, import asterisco as funções, beleza? E agora se eu der um console.log nessas funções, o que a gente vai poder ver é que dentro das funções aqui eu vou ter cada uma da função que eu tenho. As funções viram um objeto e dentro eu tenho cada uma daquelas funções que eu criei lá dentro. Multiplicação, soma e subtração. Então agora aqui nos console.log aqui eu posso utilizar antes de cada um deles a keyword funções, ponto, e daí eu devo ter o mesmo resultado que eu tinha antes, tranquilo? Então, essas são umas das coisas que a gente consegue fazer com importação e exportação dentro do JavaScript.